Considerada como a primeira mulher da história, até hoje existem dúvidas. Anjo, deusa, demônio. Quem foi Lilith? Seja na cultura babilônica, assíria ou hebraica, Lilith sempre foi vista como demônio. Não é à toa que já existem fatos escritos sobre ela desde os livros apócrifos. Esse é quase que um consenso. Lilith é um ser das trevas, para todas as pessoas que seguem algum tipo de cultura que mostra Lilith como sendo das trevas. Até mesmo para os judeus, principalmente para os judeus. As escrituras contam que, assim como Adão, Lilith teria sido criada por Deus. Vinda ela então do barro e lodo, da mesma forma que ele. E essa é uma questão que os cabalistas discordam. Eles insistem que Lilith foi criada, na verdade, através de fezes e lodo. Mas partindo do princípio que Lilith foi criada, assim como Adão, do barro e do lodo, ela e não Eva estaria morando no Jardim do Éden com ele, princípio da história. E por terem sido criados pela mesma fonte divina, da mesma forma, do mesmo material, Lilith sempre se enxergou como semelhante a Adão. Apesar do que as pessoas falam, Lilith nunca quis ser vista como mais que Adão. Ela sempre quis ser tratada como semelhante, recebendo tudo que ele tivesse direito e sendo tratada da mesma forma. Mas não era assim que acontecia. Segundo as histórias contam, desde aquela época, quando eles iam ter relações, ela era obrigada a ficar por baixo, ela era obrigada a ser submissa e a ser dominada por Adão. E isso era algo que ela detestava. Ela sempre se impunha e perguntava por quê. Repetidas vezes, Lilith questionou por que isso acontecia dessa forma. Se eles eram iguais, se eles tinham sido criados da mesma forma, por que ela não poderia ser tratada da mesma forma? Porém, apesar de insistir, Adão nunca a ouviu. Ele nunca a tratou como se o que ela falasse tivesse importância. E ela cansou. Chegou um determinado momento que ela parou de insistir e simplesmente desistiu. É aí então que ela se rebelou contra tudo e contra todos. Ela se empoderou de si e decidiu que a partir daquele momento ou as coisas eram tratadas de formas semelhantes ou ela não estaria mais lá. E foi o que aconteceu. Lilith então foi embora do Jardim do Éden. Nesse momento, o sol se escondeu e a escuridão tomou conta do jardim. Deus, por sua vez compadecido com o sofrimento de Adão em ter sido abandonado, enviou 3 anjos para que buscassem Lilith. Foram eles os anjos Gabriel, Rafael e Miguel. Mas independente disso, Lilith se recusou e não voltou. Ela se recusou e usou dos argumentos de que ela havia sido criada da mesma forma que ele e que merecia o mesmo respeito que ele. Mas ela já tinha entendido que, apesar de terem sido criados de forma igual, ela não ia ser tratada como igual, ele ia estar sempre sendo visto como superior e ela sempre é submissa, algo que ela não se prestaria a fazer. Nesse momento, ela foi castigada e condenada a viver como um ser das trevas, denominada como criatura noturna. Adão, se vendo abandonado, caiu em sono profundo. Foi nesse momento que Deus, então, removeu uma de suas costelas e criou Eva, essa por sua vez mais ingênua e aceitando ser submissa e dominada por Adão. A partir daí, Eva passou a ser considerada como a grande mãe da humanidade. Lilith então se exilou no Mar Vermelho. Passou a partir daí a viver acompanhada de seres das trevas, que eram tratados da mesma forma que ela. Ressentida e se sentindo injustiçada, tornou-se amante de Samael, o senhor das forças do mal. Criando sua linhagem, os textos hebraicos contam que Deus, então, matou todos os filhos de Lilith e Samael, e ela, em forma de vingança, haveria se manifestado como a serpente, se tornado a serpente e voltado ao Jardim do Éden. Teria sido esse o momento em que Lilith se transformava na serpente e ia até o Jardim do Éden e criava toda a situação que nós conhecemos, onde Eva provou do fruto que não deveria. Hoje não existem mais citações bíblicas sobre Lilith. Acredita-se que tudo isso tenha sido removido. Porém, mais especificamente em Isaías 34:14, existe um texto que diz: criaturas do deserto se encontrarão com hienas, e bodes selvagens balirão uns para os outros. Ali também descansarão criaturas noturnas, e acharão para si locais de descanso.
Acontece que todas as pessoas estudiosas dessas áreas acreditam que criatura noturna é o nome que foi dado a Lilith e é considerado a tradução de Lilith, dando a entender então que em todas as vezes que a Bíblia cita criatura noturna, refere-se a ela. E as histórias são infinitas sobre a grande Lilith, seja ela demônio ou não. Na época medieval, quando uma mulher via seu esposo sorrir ao dormir, acreditava que era Lilith, pois ela é considerada como a mãe dos íncubos e súcubos. Lilith, porém, não é somente a abandonada, sem leito próprio, que viaja pelo mundo em busca de vingança com as mãos tingidas de sangue jovem. Também representa a mulher suplantada por outra, que lhe é inferior e submissa, pela simples costela de um homem dominador, pela esposa que renuncia ao seu próprio erotismo em troca de segurança conjugal. A mão de Lilith é percebida nas brigas matrimoniais, nos desejos insatisfeitos, na separação dos casais, na emancipação frustrada e nos castigos que recaem sobre as mulheres que desafiam as normas sociais. Lilith é, por tudo isso, a paixão da noite, a criatura mais temida e o anjo que vaga com a esperança de restaurar a ordem transtornada, apesar de toda dor e de todo esquecimento. No tarô, ela é associada à carta da lua, pois fala muito sobre a essência das sombras. Na maioria das vezes falando sobre a dificuldade de discernimento, sobre algo novo e sobre a personificação de autoconfiança. Enquanto deusa pagã, Lilith é considerada a mulher que se impõe, o ser de grande força que representa a lua negra, uma senhora imponente. Deusa ou demônio, ela é sempre inspiradora. Mas e aí? O que você achou da história da Lilith? Eu me chamo Camila e esse é o Book Bruxa e eu voltei a postar com frequência. Então se você gostou desse vídeo, dá uma olhadinha nos outros, tem muito conteúdo legal por aqui. E agora fixo. Não esqueça também de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com alguém que goste do assunto. Até o próximo vídeo.